e rádio onde pudéssemos pleitear espaço. Mas as portas foram se fechando uma a uma. Só faltava a Rádio Irapuru, onde trabalhava um companheiro espírita como locutor e advogado da empresa, pessoa de muito prestígio. Ele nos disse que naquela emissora seria impossível, mas que voltássemos a falar com ele dentro de um mês. Achando que se tratava apenas de uma gentil negação, desestimulada, não voltei a procurá-lo. Já estava quase esquecida do assunto quando tive outro daqueles estranhos sonhos. Via-me junto a uma grande gaiola onde havia 2 pássaros falantes. Tentava entender o que diziam, quando alguém me trouxe um bebê muito bonito. Peguei-o no colo e fiquei extasiada diante dos seus olhos. Do fundo das pupilas surgia uma luz dourada que se refletia suavemente no ambiente. Era algo simplesmente magnífico, mas, sem entender por que, devolvi o bebê a quem o trouxera. Nisso acordei com a gritaria da minha filha mais nova, que dormia comigo. Olhando-me com os olhos arregalados, reclamava: "Mas mamãe, como é que você teve coragem de rejeitar um bebê tão bonito?" Fiquei atônita. Meu Deus! Aquilo era demais. Tomei tento, como se diz, e fui no mesmo dia procurar o companheiro citado e, assim que entrei em sua sala, foi logo dizendo: "O programa é seu. Pode começar a pensar em como vai fazê-lo." E explicou que o dono da emissora havia comprado outra que entraria brevemente no ar e da qual seria ele o diretor. Foi aquela alegria e agitação. Comecei logo a trabalhar no projeto desse programa que até hoje permanece no ar. Seria o caso de se perguntar por que os espíritos não dão essas orientações falando-nos diretamente ao ouvido, ou por intermédio de outro médium. Se assim fizessem, haveria sempre margem a dúvidas. Será que isto não é apenas imaginação? Não terá sido dito por um mistificador? Nessa forma mais sutil de nos orientar, as iniciativas ficam sendo nossas. Sem aquela ideia da ordem, os espíritos me mandaram fazer isto. São convites que entendemos e aceitamos. Se quisermos. Música. Há alguns meses comecei repentinamente, e sem qualquer motivo aparente, a sentir intensa vontade de tocar teclado. Chegava a me ver diante de tocando-o. De outras vezes, eram melodias que dançavam na minha cabeça sem que conseguisse segurá-las, concretizá-las. Elas fluíam da intimidade da alma, assim como os vapores dos géiseres fluem de dentro da terra, e se perdiam no espaço deixando parte de sua sonoridade dispersa por todo o meu ser. Era como se todas as energias que circulavam em mim gerassem musicalidade em seus percursos. Mas o mais interessante é que não toco teclado ou qualquer outro instrumento musical. Quando criança andava dedilhando o violão, mas sem maiores compromissos com ele. A música, porém, passou de repente a viver em mim. Não aquela já existente, mas outra que ainda não fora composta, que nascia não sei onde e vibrava com um poder que me surpreendia. Comecei, então, a acalentar o desejo de adquirir um teclado. Mas, sem saber tocá-lo, de que me serviria? Estudar música? Não, a essa altura da vida e com tanta coisa para fazer. Diante do impasse, achei melhor adiar o problema e passei a fazer projetos para uma futura encarnação. Bateria o pé, mas teria de ter um programa reencarnatório como musicista. Certamente poderia compor aquelas melodias e outras mais, desde que tivesse oportunidade de estudar música e ter instrumentos à mão. Essa solução, no entanto, não me acalmou. Aquela febre musical persistia. Meu neto havia ganho um teclado no ano anterior e pedi-lhe emprestado por uma semana, para ver se aquele desejo era fugaz ou se deveria realmente adquirir um. Quando lhe pus as mãos, pareceu-me estar numa catedral tocando o órgão. Era uma sensação muito forte que me transportava para uma outra época e podia até ouvir as grandiosas melodias geradas por aquele magnífico instrumento. Não o teclado, mas um órgão de verdade. Dias depois, por caminhos inesperados, adquiri um teclado de excelente qualidade,
mas continuei ainda sem entender as razões de tudo aquilo. Estava, porém, habituada a me deixar levar sempre que sentia aquele tipo de forças me conduzindo e não me ocupei em buscar respostas. Por essa época estava preparando o material para a gravação de um 400 com visualizações e exercícios para relaxar e harmonizar o sistema energético e, para isso, precisava de música adequada. Lembrei-me então do Nunes, velho companheiro espírita e excelente tecladista. Combinamos uma gravação na minha residência, já que possuo equipamento digital, usado para gravar os programas de rádio. Ele trouxe seu próprio instrumento e gravou mais de 1 hora, usando os 2 teclados. Fiquei impressionada com a beleza daquelas músicas. As melodias nascidas ali, daquelas teclas, em momentos de concentração do seu autor, fluíam em modulações de extrema sensibilidade, tão belas, tão relaxantes, que me davam a impressão de estar flutuando em meio a árvores, riachos, montanhas e flores. Tive então a ideia de produzir um 400 só com música instrumental, exaltando a harmonia existente em a natureza. Estava ali o porquê de todos aqueles preliminares que me levaram a comprar um instrumento musical que, aparentemente, de nada me serviria. Marcamos outra gravação, desta vez usando 3 teclados. Ficou realmente lindo, confirmando quanto valer a pena seguir aquelas induções, certamente procedentes de algum mestre da musicalidade, habitando em planos espirituais de alta sensibilidade. Esse 400 se encontra em circulação com o título Harmonias da Natureza. Esse foi o primeiro passo, o ingresso num novo caminho todo calcado em melodias. O mundo está precisando de música. Não dessa barulhenta em ritmos alucinantes, nem da que exalta o erotismo, ou da chamada brega, que expressa extrema vulgaridade. Esses são formatos que vêm tomando conta das preferências humanas, anulando a sensibilidade, brutalizando as emoções, dinamizando vícios e agressividade. O mundo está precisando de músicas que desenvolvam a sensibilidade, elevem a frequência vibratória, a serenem e relaxem. O ser humano está necessitando navegar em ondas de suaves melodias para harmonizar-se. Não foi preciso reencarnar como musicista para poder materializar no éter magníficas melodias, mesmo através de outras mãos, e nascidas em outras fontes de sensibilidade musical, certamente, muito mais talentosas que as minhas. Não era um desvio mas um atalho. Os espíritos responsáveis pelas tarefas cuja execução nos cabe na faixa material, encontram sempre maneiras, até mesmo bastante estranhas, de nos levarem a realizá-las. O pior é que na maioria das vezes acreditamos que somos os detentores desses méritos, quando, na verdade, somos apenas conduzidos. Somos a mão que executa, mas a cabeça é outra, ou são outras. Em 1996, sem nenhum motivo justo e sem qualquer predisposição para isso, aceitei fazer um vídeo, gratuitamente, para a União das Mulheres Cearenses, com o fim de registrar para aquela instituição, o Dia Internacional da Mulher. Sem nunca ter participado de qualquer movimento feminista, simpatizei com a ideia e decidi pôr mãos à obra. Dizia a mim mesma que era um absurdo, uma perda de tempo, com tanto trabalho espírita em pauta etc., etc., mas o meu outro lado mantinha-se firme na decisão e não adiantou espernear nem chiar. Quando menos esperava estava estudando o assunto e escrevendo o roteiro de um longa-metragem, misto de drama e documentário, cujo título seria Mulher. Da pré-história ao 3 milênio. Era um roteiro diferente dos que fizera, quando da gravação dos vídeos do Inarte, que são espíritas e doutrinários. Não deixava de ser um desafio, desses que fica difícil não aceitar. No curso de vídeo com que iniciara minhas atividades no mundo das imagens e sons, nada aprendera sobre roteiro. A parte de documentários seria bem mais fácil, mas o que preocupava era referente ao drama, de cuja elaboração cinematográfica pouco entendia. Mas pescando uma informação aqui,
Uma explicação ali, consegui escrevê-lo. A locação seria a residência de uma das diretoras daquela entidade, um belo sobrado cercado de jardins e num local bastante afastado, ou seja, suficientemente silencioso para a realização das gravações. Mas faltava um diretor de fotografia ou alguém que entendesse de iluminação, porque é ela que dá vida e mata qualquer filme. Foi nesse impasse que nos apareceu um desses seres que chamo de anjos de carne e osso, na pessoa de Ronaldo Nunes, consagrado diretor de fotografia, com longo currículo em curtas e longas metragens, diretor de TV etc., e de cuja amizade me sinto muito honrada. Fui pedir-lhe orientação, mesmo sem conhecê-lo, e, para minha surpresa, prontificou-se, muito gentilmente, a fazer a fotografia do nosso projeto, sem nada cobrar pelo seu trabalho. Esses 3 ou 4 dias que trabalhamos juntos nessa gravação, com o mínimo em termos de recursos, tendo que improvisar quase tudo, representaram excelentes subsídios para algo que estava programado pelo mundo espiritual e sobre o que ainda não tinha a menor ideia. Até aquele momento não conseguia me perdoar pelo tempo que estava perdendo com um trabalho que nada tinha a ver com meu projeto de vida. É verdade que já concluíra o ciclo dos vídeos espíritas a que o nosso grupo se havia proposto, mas fazer um trabalho fora do âmbito doutrinário não fazia sentido. Mas o universo formado por tudo que compõe um set de filmagens. Um drama escrito transformando-se em movimento, imagens, sons, emoção. É algo por demais fascinante que gruda em nossas células e neurônios e nos atrai, nos chama. Foi isso que acontece comigo. Meu Deus! Não posso seguir por esse rumo, dizia, aflita, a mim mesma. Estarei me desviando do caminho traçado. Mas algo, muito fortemente me dizia que o seguisse, porque esse não era um desvio mas um atalho. Envolvida nessa atmosfera cinematográfica, comecei a escrever um roteiro que trataria da problemática do aborto. Quando o trabalho e em meio à atriz que fizera o papel principal no vídeo que havíamos feito telefonou-me insistindo para que fosse conhecer um amigo seu, Jorge Monclar, do Rio de Janeiro, que estava em Fortaleza dando um curso de fotografia no Instituto Dragão do Mar. Era excelente roteirista e teria prazer em me dar algumas orientações. Esse foi outro daqueles anjos que surgem, pousando os pés no mosaico das nossas expectativas e nos dando a mão, sem qualquer outro interesse, a não ser o de colaborar. Levei o roteiro em elaboração a Monclar que, muito prestativo, perdeu algumas tardes ensinando técnicas e dando-me algumas dicas importantes. Esse roteiro, longa-metragem, foi aprovado pela Secretaria de Cultura do Estado para receber incentivo da Lei Gereissati, mas não conseguimos patrocinadores para sua realização por causa do tema, aborto, que é bastante polêmico, além de muito delicado. A essa altura comecei a escrever outro roteiro cinematográfico, também de longa-metragem, intitulado Desafio Virtual, sobre 3 crianças que são sugadas por um computador, vivenciando experiências no mundo virtual e no real. Paralelamente, em luta ferrenha contra um gênio do mal que pretende dominar a Terra, utilizando-se da energia psi-negativa, produzida pelas mentes e emoções dos seres humanos. A tônica é a não-violência e o cultivo do amor e demais valores humanos. Continuava, no entanto, mais perplexa que nunca, por causa daquele impulso ou daquela força que me levava a escrever esse roteiro em detrimento de outras atividades que entendia serem muito mais produtivas, pois sabia que seria praticamente impossível materializar ou realizar esse filme, principalmente por causa do seu alto custo, de muitos efeitos especiais etc. Foi quando soube de um concurso do Ministério da Cultura que iria premiar, em dinheiro, os 15 melhores roteiros cinematográficos de longa-metragem. Sabia que os grandes roteiristas do país iriam desengavetar seus trabalhos e produzir outros, sendo portanto, perda de tempo, mais uma vez, tentar concorrer com eles. Mas, sempre movida por aquele algo que me arrastava,
Enviei o roteiro e tratei de esquecer o fato. Terminei de escrever o romance O Olhar de Juliana e mandei para uma editora espírita em São Paulo. Poucos dias depois, recebi um telefonema do Ministério da Cultura comunicando que meu roteiro fora um dos vencedores do concurso. Meu Deus! De início vibrei de alegria, permitindo-me o prazer de sentir certo orgulho pelo ineditismo do ocorrido, mas logo entendi que por trás de tudo deveria haver outras razões. Será que aquele prêmio que veio por caminhos tão estranhos e inesperados, com a preciosa e fundamental ajuda daqueles anjos de carne e osso, chegou para afagar-me o ego? Para o meu deleite pessoal? Seria justo usar aquele dinheiro para reformar a casa, mudar o mobiliário, fazer turismo? A casa, simplíssima, mesmo sem reforma é habitável, a mobília ainda dá para usar durante mais alguns anos. E o turismo dá alegria, proporcionando novos conhecimentos, mas é um prazer que também passa. O fato daquele valor ter me chegado às mãos, assim de forma tão inusitada, não estaria sinalizando outros propósitos. Não foi difícil descobrir quais. Telefonei para a editora em São Paulo, pedindo a devolução do original que enviara, e explicando sobre o prêmio, cujo valor iria empregar na edição daquele e de outros livros. E é justamente com o resultado dessas edições que estamos desenvolvendo algumas campanhas de divulgação do espiritismo ao público leigo, tais como colocação gratuita de livros espíritas em apartamentos de hotéis e hospitais, distribuição do programa de rádio Nova Era, para 9 outras emissoras, ao longo deste imenso país, edição de folhetos explicando o que é o espiritismo, etc. Seria muito útil se todas as pessoas comprometidas com alguma tarefa de caráter nobre pudessem perceber quando o que lhes chega procede exclusivamente de seus próprios esforços, ou se há mãos invisíveis por trás de tudo, e com finalidades outras. Muitos dizem, devo isto ao meu trabalho, ao meu esforço, minha inteligência ou talento. Só que, muitas vezes, a mente que nos aguça a inteligência e a mão que conduz a nossa estão ali presentes, atuantes, fazendo a sua parte e esperando que façamos a nossa. É claro que não podemos dispor de tudo que obtemos para a execução de tarefas de natureza elevada ou espiritual, mas tudo de que pudermos dispor estará revertendo para nossa alegria e paz, principalmente a paz da consciência tranquila e feliz, por ter tido a oportunidade de colaborar com o Mestre na prática do bem ou na disseminação da luz. Se faço estas narrativas, adentrando por certos detalhes íntimos ou pessoais, é com o intuito de realçar a forma, ou as formas, como os espíritos conduzem, dirigem e orientam as nossas tarefas. Isso ocorre com infinito número de pessoas. Muitas não atendem, perdendo grandiosas oportunidades de serviço e de evolução. Outras se deixam levar, sem se aperceberem de que estão sendo levadas. Outras ainda, percebem e obedecem, felizes por poderem colaborar. São esses insignificantes esforços individuais, conscientes ou não, somados a outros pequenos e grandes, que vão construindo, embora lentamente, um mundo melhor, ou então, colaborando para que ele não se embruteça ainda mais. A incorporação em detalhes. Como acontece? No trabalho mediúnico eu percebi a aproximação do espírito que ia incorporar. Nesses momentos quase sempre consegui observar sua condição espiritual, suas dores e aflições, seus terríveis tormentos, ou então, as suas más inclinações, a baixeza moral, a perversidade, as intenções, ou ainda, o terrível ódio que sentia pelo objeto de sua perseguição. Mas não era exatamente evidência. Não via, olhando, mas de alguma outra forma conseguia observar-lhe a aparência, a roupa que vestia e tudo mais, às vezes até mesmo nos menores detalhes. Isto, com relação a espíritos sofredores ou obsessores, porque dos mais elevados apenas percebia a luminosidade, a vibração, o teor dos sentimentos e às vezes, o que desejavam dizer. Nesses casos conseguia repassar as suas orientações,
Mas isto não era habitual, só ocorria quando não havia outros companheiros mais habilitados que eu, presentes à reunião. Aliás, sempre agradeci a Deus por não ter a tarefa de médium orientador, porque isto equivale a uma carga de responsabilidades muito grande e, certamente, a vivência de valores que ainda não conseguia regimentar. Com alguns anos de atividade mediúnica comecei a sentir o início da incorporação como se estivesse dividida exatamente ao meio no sentido vertical e da frente para as costas. Em seguida essas duas metades começavam a passar uma por dentro da outra, separando-se. O lado esquerdo passava por dentro do direito e vice-versa, e me via fora do corpo, ou melhor, sentia que estava fora dele e nele ao mesmo tempo. Mas já não era eu, não era a minha personalidade, meus valores éticos, minha emoção, meu bem-estar interior, minha maneira de ser. Sentia nitidamente que havia me emprestado a outro ser que me ocupava quase por completo. Era outra criatura que nada tinha a ver comigo, a não ser naquele momento, porque era necessário que essa outra personalidade, com tudo que tivesse de bom e de ruim, por pior que fosse, pudesse estar ali. Às vezes esboçava-se um conflito entre mim e esse ser intruso, uma reação àquilo que me invadia, mas a noção do trabalho me aquietava, confiante em que estava agindo certo, como instrumento do bem. Era preciso receber na minha alma e em meu corpo o mal para que ele pudesse transformar-se no bem. E mesmo que aquele mal fosse dos piores, que representasse os poderes das sombras, sabia que não deixaria sequelas, porque os responsáveis pelo trabalho eram espíritos confiáveis. Na incorporação o mal era passageiro, o bem permanecia e gerava frutos. Esta convicção me tranquilizava e conseguia entregar-me plena e confiantemente ao trabalho. Depois, bastava permanecer atenta a alguns detalhes, não permitir que o incorporado se portasse de forma imprópria, embora dando-lhe liberdade de manifestação, vigiar-me continuamente para não permitir que a minha personalidade interferisse na comunicação. É fundamental que o médium de desobsessão compreenda muito bem esta questão e que aceite, com amor e alegria, acolher durante o tempo necessário um ser estranho que lhe ocupe a individualidade, mesmo que seja uma personalidade criminosa, cruel, pervertida, viciosa, desse tipo que não gostamos de ver, nem mesmo representada em filmes. Por isso também é importante ter confiança no grupo em que trabalha e, principalmente, em sua direção terrena, porque na espiritual sempre poderá confiar, desde que procure fazer-se merecedor. Em níveis mais profundos. Alguns anos decorridos do início das minhas atividades mediúnicas comecei a perceber outro sintoma paranormal, algo que me contraía à altura do plexo solar. Sentia essa região se afundando como se fosse encostar-se à coluna vertebral. Ao mesmo tempo a inspiração do ar nos processos respiratórios ficava mais ruidosa. Já tinha visto médiums incorporando-se assim e sempre ouvi críticas discretas e mesmo abertas a seu respeito, em que eram denominados de fungadores. Agora, no entanto, percebia que não se tratava de teatro conforme afirmavam os críticos, mas de uma forma de incorporação onde o plexo solar era mais fortemente acionado, permitindo ao espírito incorporante maior domínio do corpo do médium. No outro modelo a ação espiritual era mais preponderante na mente, nas emoções e na fala. Mas nem todos os médiuns, mesmo em incorporações mais profundas, sofrem esse tipo de reações. Há excelentes medianeiros, até mesmo inconscientes, cujo processo de mediunização acontece de forma tão suave que quase não se percebe. Também não se trata de indisciplina ou falta de orientação, mas apenas de configurações físicas associadas a processos mediúnicos. Esse fenômeno passou a me ocorrer também à noite, antes de adormecer, geralmente em véspera de trabalho de intercâmbio, como se fosse uma preparação. Iniciava com uma fortíssima vibração à altura do plexo solar, que durava alguns minutos, e depois toda aquela região do abdômen começava a repuxar em direção às costas.
Na primeira vez que isto aconteceu assustei-me bastante, mas percebendo a presença de benfeitores espirituais, fiquei tranquila, entregando-me àquele estranho desenvolvimento. Seria de grande valia se os grupos mediúnicos se reunissem, vez por outra, para trocarem ideias e poderem narrar suas experiências, tirar dúvidas, etc. Observação: é importante registrar que a percepção dos processos de incorporação, como também de outras faculdades, difere de um médium para outro, nos seus detalhes. Cada um, certamente, percebe esses processos de forma diferente dos demais. Desobsessão. Nos casos mais difíceis de desobsessão, ou nos de longo curso, os perseguidores geralmente passam a seguir o médium que os vem recebendo, no intuito de o desviarem da tarefa, ou quem sabe, por alguma ligação magnética que se estabeleça entre ambos. Certamente o alto aproveita essa disposição como elemento de apoio para trabalho. Por isso é tão importante que o medianeiro procure manter o mais que possa boa frequência vibratória. O mesmo também acontece com relação ao doutrinador. Francisco Carvalho, no livro Influências Energéticas Humanas, apresenta essa questão da frequência vibratória, usando uma escala imaginária de 0 a 100, dando um peso aproximado a cada tipo de sentimentos ou emoções. No 0, portanto no grau mais negativo, situa o ódio, depois vai subindo pelo rancor, a inveja, o ciúme e outros tão nossos conhecidos até ultrapassar os 50 graus, passando para o lado positivo, com valores como a confiança, a alegria, o altruísmo e a fé. A oração já estaria lá pelos 90, e nos 100 graus o amor, gerador da mais elevada vibração. Também coloca em outra vertente a potência, como fator fundamental, ou seja, a energia com que dinamizamos nossas vibrações, através da vontade, através da fé. Algumas sugestões. Aprender a identificar influências negativas que lhe chegam e a não acolhê-las. Acostumar-se a comandar os próprios estados de espírito, desenvolvendo sentimentos e emoções de amor e alegria. A ira, a irritação, a inveja, o ciúme, o ódio, o medo, os estados depressivos e os outros assemelhados geram resíduos magnéticos. Usamos este termo na falta de outro mais adequado, que formam bloqueios no sistema energético, provocando N transtornos físicos e psíquicos. Habituar-se a pensar, sentir e falar com amor. O amor é um sentimento que não se adquire apenas porque se quer. É resultado de longas jornadas evolutivas. Mas essa aquisição pode ser dinamizada através de esforço contínuo. Lembrar-se de ser uma presença benéfica onde estiver. Evitar de assistir filmes ou noticiários com cenas de violência ou horror. São imagens que permanecem por longo tempo vibrando no subconsciente, tanto assim, que a miúde voltam à memória. É um tipo de vibração que abre canais para influenciação negativa. Antes de dormir é bom fazer alguma leitura de teor elevado, ouvir música relaxante, imaginar-se em algum plano mais elevado e fazer uma prece, pedindo orientação e proteção. Visualizar a natureza e principalmente flores, ajuda a elevar a frequência vibratória. Sempre que lembrar, elevar o pensamento ao alto, numa vibração de afeto, confiança e gratidão. Mesmo que isto ocorra em instantes fugazes, abre-o ajuda a manter abertos os canais de ligação com os planos mais elevados, elevando também o próprio teor vibratório. Manter estado de espírito otimista, positivo, sem temor, dinamizando pela força de uma vontade firme e confiante. Lidando com trevosos. No anos iniciais da minha tarefa mediúnica, durante as atividades normais do cotidiano, vez por outra percebi a presença de algum sofredor ou obsessor e procurava lidar com o mesmo de acordo com as suas necessidades, conversando mentalmente ou apenas enviando-lhe vibrações de amor, bem-estar, sentimentos de perdão, ou o que entendesse necessário. Aos poucos fui me vendo solicitada uma participação mais abrangente, ou talvez, de maior responsabilidade,
como se os benfeitores estivessem testando minhas disposições e persistência nessa tarefa. Com o passar dos anos, e conforme o trabalho fosse envolvendo entidades mais pesadas, percebia vez por outra, como se de mim partisse um fio ligado a alguma dessas entidades. Mas observava também que havia algum mecanismo de proteção que não me permitia receber suas vibrações de baixíssimo e hipnótico teor, embora possibilitasse livre fluxo das que lhe enviava. É claro que elas tinham que ser embasadas no amor e na harmonia. Era preciso gerar esse tipo de vibrações continuamente, pois entendia que enquanto o fizesse não corria o risco de receber cargas mais pesadas. Essa era, sem dúvida, minha principal proteção. Sabia que se baixasse a frequência vibratória em vez de transmitir passaria a receber aquela influência nefasta. Tinha de estar sempre atenta. Aliás, foi uma boa escola, porque forçava-me a desenvolver estados interiores de brandura, humildade e amor, não muito condizentes com o meu temperamento, bastante prepotente e por vezes agressivo. Aquela foi, na verdade, apenas uma iniciação, porque mudanças assim tão radicais em nossa natureza pedem cursos de longa duração, geralmente, por várias reencarnações. Mas o importante é caminhar, nem que seja lentamente. Mas o trabalho não ficava só nisso, porque algum ou alguns daqueles espíritos sempre eram levados à incorporação durante a sessão de desobsessão, onde recebiam poderosas emissões de energia sublimada da parte dos presentes, encarnados e desencarnados, emissões essas que funcionavam como explosões de dinamite em suas graníticas estruturas de treva. Também é preciso dizer que nem todos os trevosos são passíveis de recuperação, ao menos pelas vias que conhecemos. São, em sua imensa maioria, espíritos cujas consciências estão calejadas no mal, absolutamente perversos e cruéis, sem qualquer possibilidade de darem guarida à menor réstia de luz ou a qualquer sentimento nobre. O futuro deles, quando e como retornarão ao caminho ascensional, só Deus sabe. Lembrando que diz o Espiritismo, ninguém se perde. Mas os candidatos a trabalhos de desobsessão não precisam ficar preocupados porque os benfeitores só nos colocam nesse tipo de situação ou de trabalho quando entendem que não corremos maiores riscos e quando há de nossa parte plena anuência. Além disso, cada caso é diferente do outro. No meu, sempre tive a nítida impressão de que em alguma época, não sei quando, estive por longo período em regiões trevosas, como espírito, chegando ao extremo limite do sofrimento, aquele ponto em que alguém diz, chega, não aguento mais, daqui para frente faço tudo o que for preciso para nunca mais cair em situações como esta. Mas me tirem daqui. Certamente, se foi assim, é porque devo ter assumido nesse passado, pesados compromissos com a sombra. Talvez por isso tenha atuado com tanta intensidade em trabalhos mediúnicos junto a obsessores e a trevosos, e agradeço a Deus, com toda a alma, assim como aos benfeitores, pela oportunidade que me concederam. O morcego prostituta. Estávamos num trabalho de desobsessão no Centro Espiritual Aurora Redentora. Ali, ocorriam várias incorporações ao mesmo tempo e os doutrinadores realizavam sua tarefa em pé, ao lado dos médiuns, falando baixo para não perturbarem os demais. Era uma tremenda confusão muito bem organizada e nunca houve problemas por causa desse sistema. Nêmora e Mirtes, as duas dirigentes, ficavam atentas ajudando aqui e ali, conforme a necessidade. A certa altura observei que não havia médiuns incorporados e percebi um estado de alerta da parte do mundo espiritual. Isto acontecia quando eram trazidos espíritos de muito baixa condição, trabalhos esses que requeriam a participação de todo o grupo. E quando digo baixa condição refiro-me ao estado moral dessas criaturas, ao seu campo magnético de baixíssima frequência. Porque os chefões do mal e muitos dos seus asseclas são geralmente espíritos de brilhante inteligência e conhecimentos profundos, não só da natureza humana, mas também em termos de ciência e de tecnologia avançada.
O ambiente mudou rapidamente e eu me vi envolvida numa penumbra suja, pegajosa, arrepiante, cheia de ameaças cuja procedência desconhecia. Do fundo dessa penumbra surgiu um enorme morcego, que talvez tivesse uns 2 metros da ponta de uma asa a outra. Busquei instintivamente a presença do amigo espiritual que sempre me assistia e pude percebê-lo, próximo a mim, dando-me tranquilidade. Relaxei e coloquei-me à disposição para receber fosse o que fosse, pois sabia que podia confiar plenamente nos espíritos responsáveis pelo trabalho, assim como no grupo terreno. Sempre tive pavor a morcegos e continuo tendo. Eles são, para mim, a representação do que há de mais baixo, asqueroso e terrível, em termos de vida e ética, pelo fato de se nutrirem de sangue. Sei que a maioria alimenta-se de frutas, mas o estigma permanece. Pois aquele ser horrível foi se aproximando, envolvendo-me em sua ambiência, enquanto eu procurava dinamizar, o quanto podia, sentimentos de amor por ele. Entendo que naqueles momentos a serenidade, a aceitação e os bons sentimentos que conseguia desenvolver deviam-se, em sua maior parte, à presença de benfeitores de grande elevação que me transmitiam esses valores. Se dependesse só de mim. Mas aquela proximidade, mais que asquerosa, horrível, me foi envolvendo num clima infernal, difícil de suportar. Neymar aproximou-se dizendo que tivesse confiança. Tratei de me desligar, ficar apática, não pensar e não sentir, apenas entregar-me. Logo estava ali, como se fosse duas ao mesmo tempo, uma esforçando-se por manter-se neutra, passiva, apática e a outra, verdadeiro monstro sedento de sangue, soltando uma espécie de silvo, como se fosse um grito de guerra. Percebi que Neymar e Mirtes haviam se colocado atrás de mim e silenciosamente ministravam passes na entidade incorporada. Já conhecia essa tática. Quando o espírito era desses superlativamente baixos, em vez de falarem elas faziam primeiro essa retirada de energias pesadas do seu campo magnético. Isto levava a certo estado de perturbação, como se lhe puxassem o tapete. O silêncio da sala só era cortado por aquela espécie de silvos emitidos pelo manifestante. O grupo, acostumado a esse tipo de trabalhos, ficava apenas vibrando amor direcionado ao coração do visitante. Eu já me sentia como se fosse a própria criatura, com os mesmos sentimentos, pensamentos, desejos e ideias. Mas percebia-me também, na minha realidade, como alguém muito distante, que de alguma forma me controlava. Sabia que não era ela. Que apenas estava ela, momentaneamente, porque isto era necessário, a serviço do amor. Não vou descrever o que aquela criatura sentia, como se posicionava ali, com relação às pessoas presentes, para não criar imagens por demais pesadas na mente do leitor. Depois de muito tempo daquele trabalho silencioso percebi que retiravam aquele espírito, com muito cuidado para não prejudicarem meu equilíbrio físico e psíquico. Em seguida, como acontecia miúde, fui levada, em desdobramento, para algum lugar de refrigério, a fim de recuperar as energias e o equilíbrio. Chega a ser comovente o cuidado que os benfeitores têm para com seus médiuns, no sentido de nada sofrerem por conta do trabalho realizado. Na semana seguinte o mesmo espírito voltou e, depois de ministrar-lhe longo passe, Neymar começou a falar-lhe, ordenando serena mas firmemente que retomasse a sua forma humana. Confesso que me surpreendi um pouco, porque, em meu entendimento aquilo jamais fora gente. Mas, com a continuidade do trabalho e aquelas ordens sempre repetidas, aos poucos comecei a perceber-lhe alguns lampejos humanos. Aquele espírito morcego em rápidos instantes mostrava-se como sendo uma mulher, mas em seguida voltava a seu estado habitual, até que, finalmente, depois de muito trabalho acabou assumindo sua verdadeira condição. Dava para perceber que era, ou fora, uma prostituta. Aos poucos, a muito custo porque não queria falar, acabou dizendo o que acontecera com ela. Não o fez como alguém arrependido ou envergonhado,
Bem ao contrário, apresentava-se arrogante, grosseiro e vulgar. Informou que havia morto fulano, não me lembro do nome, por ciúme. Fulano era o seu homem e ela não aceitaria traição. Disse também não entender como acabara na antessala do inferno, em meio a terríveis demônios que ameaçaram enviá-la às chamas eternas por causa do seu crime. Não sabia como havia desencanado, mas estava consciente desse fato. Contou que aqueles seres diabólicos lhe ofereceram uma opção: trabalhar para eles. Só assim escaparia de ser assada nas chamas infernais pela eternidade afora. Não tendo escolha, aceitou que eles a transformassem num morcego que era usado em trabalhos de magia negra. Eles a levavam para junto da vítima e ela sugava-lhe o sangue. É claro que o que ela sugava eram as suas energias vitais, ao mesmo tempo em que lhe transmitia suas pesadíssimas cargas magnéticas. Fatos como esse explicam alguns dos fenômenos que ocorrem em trabalhos de quimbanda, nos quais atuam espíritos que se apresentam nas mais variadas formas e condições. A dirigente ofereceu-lhe internamento numa instituição espiritual a fim de fugir a seus chefes, que não aceitariam perder seus valiosos serviços. Aquela foi a primeira etapa de um trabalho para ajudar uma pessoa vítima de magia negra, feita a mando de alguém que queria levá-la a suicidar-se. Essa pessoa havia procurado o centro espírita, pedindo ajuda, e esta lhe chegava pelas mãos dos incansáveis servidores que, no invisível, trabalham sob o influxo do amor. Nota: sabemos que demônios e inferno como aqueles das concepções religiosas não existem, mas como os espíritos trevosos são verdadeiros mestres em encenações, é natural que se utilizem de recursos que têm à mão para criarem os cenários com que conseguem assustar ou convencer espíritos culpados a obedecê-los, porque é a consciência pesada que fragiliza alguém diante dos maus. Fim da nota. Sofredores, obsessores e trevosos. Durante os anos em que colaborei na desobsessão, grande parte do tempo senti a presença de algum espírito sofredor ou obsessor. Os sofredores são mais fáceis de serem encaminhados. Já os obsessores são bem mais difíceis. Aliviar a dor de alguém, ou melhor, induzir alguém a aliviar a si mesmo é até bastante fácil, mas lidar com espíritos que odeiam profundamente e cuja única meta é a vingança, ou aqueles outros endurecidos no mal, que detêm em suas mãos o trevoso domínio de grande parte da humanidade, é bem mais complicado. Para lidar com esses é preciso ter muito cuidado para não se deixar envolver por eles. Sem que o médium perceba, eles procuram levá-lo a cair vibratoriamente, a entrar em sua sintonia a fim de poderem manipulá-lo. São às vezes muitíssimo sutis e agem de forma muito inteligente, provocando situações estressantes, problemas os mais variados, conflitos de toda a natureza, visando desestruturar o medianeiro e assim poderem dominá-lo ou afastá-lo do trabalho, para que não atrapalhe suas pretensões. Esse fato, no entanto, não deve preocupar o candidato ao intercâmbio, porque todos, sejamos médiums ou não, vivemos sempre cercados por espíritos de toda a natureza. O que importa é não oferecer sintonia aos inferiores, mas sim, aos superiores. Já, em presença de sofredores, basta orar e vibrar pelo seu alívio e conversar com eles mentalmente, procurando levá-los a reagir contra as próprias fraquezas, a erguerem-se da dor a fim de iniciarem a reconstrução de si mesmos. Gênios do mal. Pelos meados dos anos 80 eu participava de um grupo de trabalho mediúnico que se reunia nas dependências do Lar Fabiano de Cristo. A dirigente era uma pessoa tranquila, branda e de grande capacidade afetiva. Havia alguns bons médiuns no grupo, o que, somado às qualidades da dirigente, proporcionava a todos nós bastante tranquilidade e confiança no desenrolar dos trabalhos. Durante algum tempo vínhamos sofrendo assédio de espíritos do mal. Eles chegavam agressivos, arrogantes, proferindo todo tipo de ameaças, dizendo que vinham a mando de chefes poderosos. Mas quase todos acabavam afastando-se, abandonando aquele modo de vida e aceitando a ajuda dos benfeitores,
visando novos rumos em seus roteiros. Uma noite veio o chefe, através da minha mediunidade, um espírito de baixíssima vibração e de grande poder. Percebi que fora um religioso na França, daqueles que participaram ativamente dos massacres da noite de São Bartolomeu. As cenas que entrevi eram tão terríveis, tão dantescas, que não devem ser descritas. A sua consciência estava em chamas e ela procurava apagá-las, descendo ainda mais fundo nos abismos do ódio e da maldade. Chegou ameaçador, dizendo que se não parássemos com aqueles trabalhos iríamos sofrer graves consequências. Mas o grupo, sem se importar com as ameaças, envolvia o trevoso em vibrações fraternas e a doutrinadora conversava com ele, informando-o de que estávamos ali a serviço de Jesus e não iríamos abandonar a tarefa, mesmo porque esse era o nosso ideal de vida. Que o irmão meditasse em suas próprias ações, lembrando que elas o estavam levando irremediavelmente rumo a grandes sofrimentos, quiçá ser expulso deste planeta para algum outro em fase primária de evolução, conforme esclarece a doutrina espírita. Isso mexeu com ele, mas recuperou-se logo, dizendo que era pura balela. Esse espírito voltou sistematicamente durante várias sessões, sendo sempre o alvo de todo o afeto que o grupo conseguia gerar, e a doutrinadora lhe falava sobre o amor de Jesus, que perdoa até mesmo os mais horrendos criminosos, desde que se arrependam e queiram dar novo rumo às suas vidas. Essa questão da consciência culpada é algo muito sério. É uma terrível desgraça que alguém carrega na intimidade da alma. Creio que é por isso que Jesus tanto se utilizava do auto de perdoar. Saber que está sendo perdoado talvez seja um dos mais fortes, mais marcantes e emocionantes momentos na existência de alguém, mesmo que saiba que terá de prestar contas dos seus atos, resgatando-os. Digamos que nossa consciência é luz de Deus, onde estão registradas as suas leis. Carregá-la com ações contrárias a essas leis representa distorções e desarmonia nas mais profundas estruturas do ser. Reharmonizá-las significa o mesmo que readquirir saúde após a doença. Só quem sentiu-se muito doente, muito mal, consegue entender o que significa sentir-se bem. Em nossos encontros semanais através da mediunidade, observava como aquele irmão, em certos momentos começava a fraquejar, dizendo que seu caminho tinha de ser aquele, pois sabia que caso decidisse mudar de rumo, teria de enfrentar grandes sofrimentos regeneradores, e não estava disposto a isso. Mas o trabalho prosseguia sempre, a cada sessão, com preponderância para as emissões de amor que lhe eram feitas, e eu podia perceber como acontecia o choque dessas vibrações em sua intimidade. Ele sentia como se a terra lhe faltasse debaixo dos pés e o ar para seus pulmões, como se toda a sua estrutura física, mental e emocional estivesse sendo violentamente sacudida, desintegrada. Ao mesmo tempo lhe aflorava ao espírito um desejo imenso de entregar-se, chorando de emoção, aos braços do bem, da luz, mas resistia, orgulhoso, e encastelava-se novamente em suas muralhas de treva. A cada nova sessão, todavia, podíamos notar mudanças para o melhor. Vinha sempre com as mesmas ameaças, mas acabava calado, sem condições até mesmo de falar, devido às fortes emoções que lhe sacudiam o interior, até que finalmente decidiu-se a tomar rumo a que seu espírito passara a anelar. Essa entrega, como sempre ocorria, deu-se sob fortíssima emoção, difícil de descrever. Era o momento em que a criatura, cansada do mal, abria a consciência para o arrependimento e o coração para novas esperanças, onde a luz e o amor começavam a encontrar espaço. Talvez fosse algo semelhante ao que deve sentir um filho pródigo depois de longas jornadas de conflitos conscienciais, dores, sofrimentos e saudades, quando finalmente retorna, podendo sentir nos braços do Pai que este jamais deixou de amá-lo e que o perdoa, recebendo com muita alegria. Na sessão seguinte aproximou-se de mim um espírito que apresentava estranhas características de força e poder. Era um dos chefões. Nos primeiros instantes fiquei em dúvida sobre a sua condição espiritual.
Aproximou-se mais, envolvendo-me em seu campo magnético, cuja frequência vibratória não consegui identificar de imediato. Era como se ele, naquele momento, procurasse desenvolver sentimentos elevados, certamente para tentar passar por espírito evoluído, mas havia algo que não convencia. O envolvimento foi se processando normalmente, como primeiro passo para a incorporação, e era sempre nesse momento que melhor podia detectar ou perceber o espírito incorporante. Depois desta consumada, ficava mais difícil, mesmo porque era necessário manter um estado de passividade, sem desenvolver ideias, sem raciocinar, como alguém que apenas registra o que acontece. Pois bem, em alguns lampejos percebi um líder espírita que chamarei de Matias, pessoa muito bem conceituada, respeitada e obedecida. Nessa rápida cena vi aquele companheiro fazendo uma palestra, completamente envolvido por esse espírito, cujo aspecto era bem desagradável. Apresentava uma expressão malévola e pude perceber seu domínio sobre Matias, que parecia plenamente sintonizado com ele. Isto assustou-me, porque sempre ouvi os maiores elogios a respeito daquele cidadão, como sendo alguém cuja orientação se pode confiar plenamente, uma espécie de guru espírita. Mas decidi aquietar-me para melhor poder servir como ponte entre este mundo e o outro. E fui assim mergulhando no campo magnético daquele espírito, que denominarei apenas Ani. E nesse mergulho também fui percebendo sua condição de poderoso Senhor das Trevas. N começou a falar, de forma algo pomposa, sobre algum aspecto filosófico doutrinário, demonstrando profundo conhecimento de espiritismo e com argumentação muito bem fundamentada. Nos rápidos lampejos de pensamento que me permitia, comecei a preocupar-me com o fato. Será que os companheiros estavam percebendo que se tratava de um mistificador? A doutrinadora ouviu tranquilamente aquela espécie de alocução durante alguns instantes e com a maior naturalidade passou a reprová-lo por estar tentando enganar o grupo. Vendo-se descoberto, Anne ficou meio desconcertado, mas reagiu logo. Disse que estava decepcionado com a fraqueza de alguns dos seus subordinados que, em vez de cumprirem a ordem de acabar com nossas reuniões, haviam se passado para o lado do Cordeiro. Avisou ser inútil qualquer tentativa no sentido de doutriná-lo. Não surtiria efeito. Ele conhecia perfeitamente os postulados espíritos, mas estava convencido de que o lado que escolher era realmente o melhor. Ao perguntar, a doutrinadora, sobre o porquê de toda perseguição ao nosso grupo, informou que as hierarquias trevosas não davam muita importância aos trabalhozinhos de atendimento a espíritos sofredores, nem às atividades caritativas que eram feitas pelos espíritas de modo geral, mas não toleravam intromissão em seus assuntos. Explicou que essa intromissão vinha acontecendo com frequência, quando nosso grupo atraía algum dos seus comandados que acabava passando para o lado do Cordeiro, ou quando conseguia desmanchar algum trabalho de perseguição urdido por eles. Disse que não iriam tolerar isto e nos ordenava interromper os trabalhos. Caso quiséssemos, aditou, poderíamos continuar, mas só atendendo a espíritos sofredores. Nada de incursões em seus territórios. A dirigente explicou-lhe delicada mas firmemente que estávamos a serviço do Cristo e não mudaríamos de rumo, nem abandonaríamos o trabalho. N passou então às ameaças, falando sobre os poderes das trevas, explicando longa e detalhadamente o que fariam a cada um de nós. Demonstrou estar muito bem informado sobre a vida de cada membro do grupo, até mesmo sobre as intenções de um companheiro que pretendia determinada realização profissional. Ao dirigir-se a ele, garantiu que não conseguiria alcançar suas pretensões caso continuasse conosco. Dessa forma foi ameaçando-nos um a um, até mesmo com acidentes com os filhos da doutrinadora e com os meus, caso persistíssemos em desatendê-lo. Felizmente nenhum de nós amedrontou-se com aquelas ameaças, mesmo porque já havíamos escutado muitas semelhantes. Também sabíamos que nos era dada toda a proteção necessária,
e que se algo viesse a nos acontecer de ruim era porque estava em nosso programa de vida. Quando falamos em trevosos e obsessores, é porque realmente existe diferença entre uns e outros, embora haja também trevosos praticando obsessão. Como já foi dito anteriormente, os obsessores de modo geral são criaturas comuns, tomadas pelo ódio e que procuram vingar-se. Já os trevosos estão organizados em hierarquias em cuja direção encontram-se os medalhões do mal, seres tenebrosos, profundamente perversos, cruéis, endurecidos no mal, absolutamente inacessíveis à doutrinação, totalmente fora do alcance de quaisquer palavras ou sentimentos elevados. Entre eles há espíritos cientistas e técnicos das mais diversas áreas, detentores de grandes conhecimentos, tanto no que se refere ao mundo material, quanto à dimensão espiritual. Os trevosos que se manifestam através da mediunidade, não são, certamente, das hierarquias maiores, mas de outros níveis, ou seja, menos decaídos. Durante as sessões seguintes aquele espírito vinha sistematicamente, sempre irredutível e ameaçador. Vez por outra tentava mistificar, fazendo-se passar por um sofredor, mas a dirigente estava atenta e logo era desmascarado. Aos poucos fui observando quanto N estava conseguindo me monopolizar. Eu percebi a sua presença constante perto de mim e durante as sessões praticamente só me incorporava com ele. Comecei a me preocupar. Estaria sendo obsidiada. Decidi pedir ajuda. Fechei-me em meu quarto, procurei relaxar e sintonizar com faixas mais altas. Fiz uma prece, pedindo ao meu mentor espiritual orientação sobre o que estava acontecendo. Percebi a grata presença, envolta em vibrações de paz e harmonia. A entidade disse que não me preocupasse, esclarecendo que ainda estava de alguma forma ligado a mim, porque isto fazia parte do trabalho. Era preciso que ele convivesse diuturnamente com outro tipo de mentalidade de frequência vibratória e a pessoa indicada era eu, pelo fato de ser o médium que o recebia. Recomendou-me conversar mentalmente com ele e, sobretudo, enviar-lhe o mais que pudesse, vibrações de paz e amor. Passei então a manter conversas mentais com N, procurando mostrar-lhe as vantagens de seguir pelo caminho traçado por Jesus, e as desvantagens de continuar na sombra. Nem sempre ele aceitava tal diálogo e eu procurava então enviar-lhe o melhor das emoções que era capaz de gerar. Para isso me apoiava também em músicas do tipo Oração de S. Francisco, cantarolando-as e procurando sentir intensamente as ideias nelas colocadas, direcionando-lhe essa vibração. Nesse mister, percebia que era assessorada e ajudada por entidades de grande evolução. Com essa nova tática comecei a observar que alguns conflitos se passavam na intimidade de N. Ele sentia o chamamento superior mas reagia, revoltado. Vez por outra entrava em estado depressivo, mergulhado na própria sombra. Isto durou mais de um ano. Semanalmente, fazia-se presente nas sessões e era sempre envolvido nas vibrações de amor do grupo. Entretanto, ao menos aparentemente, não estávamos tendo maior sucesso nessa tarefa. Muito lentamente, porém, fui percebendo algumas mudanças para melhor em seus estados de espírito, embora os conflitos se tornassem mais e mais intensos. Certa noite a doutrinadora fez-lhe uma proposta. Que ela permanecesse em local neutro durante algum tempo para meditar. Esse local era numa faixa não muito elevada, mas onde ele não receberia influência de seus companheiros. Aceitou. Segui, em desdobramento, junto com o grupo de espíritos que o levou a um lugar bem isolado, em meio à natureza, a uma casinha simples mas agradável. Passaram-se algumas semanas sem notícias dele e quando voltou à incorporação, disse que não havia tomado qualquer decisão. Finalmente, depois de ano e meio de trabalho, certa noite percebi que algo inusitado iria ocorrer. Quando Annie apresentou-se, como de costume, observei que grande número de crianças começava a nos rodear, carregando flores. Elas cantavam alegremente e vi que das flores partia algo,
como se fossem vibrações luminosas em nossa direção. A alegria das crianças, o afeto que demonstravam e aquelas vibrações luminosas tocaram tão profundamente Enio que, engasgado pela emoção, acabou entregando os pontos. Aceitou seguir com os benfeitores, sabendo embora, queria